pergunta é, como você caiu nesse mundo? Como chegou essa proposta para você? Fala do seu começo para a gente um pouquinho. Então tá, primeiro os esportes vieram depois, né? É um sonho realizado de uma promessa que eu fiz para mim mesmo quando eu peguei o diploma de jornalismo. Estava muito satisfeito com a faculdade de jornalismo que eu fiz aí em São Paulo, mas eu me prometi que se um dia eu tivesse tempo eu faria educação física, porque, enfim, sempre gostei de esportes, etc, etc. Na verdade, o primeiro crédito que deveria ser é o Capitão América da Editora Abril 123. Foi a primeira história que eu traduzi. Isso aí é de agosto de 89, mas foi traduzido com a distância daquela época, que são 6 meses, em fevereiro de 89. E o Art Comics nada mais é o que todos hoje conhecem como Mitos Editora. Então, o Art Comics naquela época, ele era um estúdio de produção para a Editora Abril, o primeiro, durante muito tempo, o único, e mais tarde veio a se fundir com outro estúdio e tal, e aí virou a grafia de Art Comics foi alterada tal, e depois, quando viraram editoras, viraram a editora Mitos, né? Mas o Art Comics, nessa época, era algo que tinha sido fundado pelo JP Martins e o Elcio de Carvalho, que, sim, são as pessoas que realmente podem falar, quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Eles não foram os primeiros, nem de longe, a trabalhar com quadrinhos de heróis no Brasil, mas na Abril e através da Abril foram o que começaram a colocar as coisas em ordem e estabeleceram alguns critérios de processo e de qualidade que são reproduzidos até hoje, por exemplo, pela gigantesca Panini, porque é um processo já trabalhado e testado aí. Vocês acabaram de colocar a primeira historinha, o gibi com a primeira historinha que eu traduzi, né? Então, essa sim é a minha primeira história, que saiu em agosto de 89, foi feita em fevereiro de 89, numa máquina de escrever, afinal de contas, computadores era algo de ficção científica, algo muito, muito caro nessa época, né? Então, basicamente é isso, né? Eu fui entrevistar, né? Na época existiam fanzines, né? O fanzine é o que? Deixa eu ver, é um blog que era impresso. Vamos traduzir para as pessoas o que era um fanzine. E, então, dependendo da idade, você vai ter que traduzir o que é um blog. Isso, exato. Ou um portal, uma fanpage, né? Só que era impresso, né? Os primeiros fanzines, inclusive, eram impressos em mimeógrafos, feitos com álcool e assim por diante. Para quem é professor, né? Aí talvez o cara ficava chapado copiando prova, chapada, né? Os caras do Xerox, o operador de mimeógrafo sempre era um cara muito estranho, assim. Parecia divertido isso aí. Então, mas assim, o espaço do mimeógrafo era um lugar que você não podia acender um fósforo, né? Também era. Mas, enfim. E aí, eu e mais 3 colegas de propaganda, eu fazia jornalismo, 3 colegas de propaganda, falei assim, vamos fazer um fanzine e tal, e coube a mim entrevistar o JP e o Elcio, porque eles tinham acabado de fundar o Art Comics. Sim. Então, essa entrevista que eu fiz para o fanzine, o Art Comics tinha aproximadamente 2 anos de idade. E aí eu falei, bom, agora como é que eu vou falar com o JP e com o Elcio? No fim das contas, um grande amigo meu, que o Márcio deve conhecer, que é o seu Celso Freixo, da Comic Hunter, lá de São Paulo. Sim. Já me salvou então, várias vezes. Gente boníssima e, nossa, e assim, aquelas coisas mais difíceis que você estiver procurando nos quadrinhos, geralmente ele vai ter, inclusive várias editoras, inclusive a Abril, na ausência de acervo, recorria ao Celso Freixo para poder produzir alguma coisa, tal. Ele é nesse nível, salve Celso. Nesse nível. E o Celso Freixo, ele morava perto do Art Comics, e ele falou assim, não, eu encontro com o JP todo dia, vamos lá que eu te levo. E assim, entrevistei o JP e o Elcio, eles foram muito receptivos, muito simpáticos. Eu perguntei, tá, gostei, legal, vou trazer um fanzine aqui. Mas quando eu queria saber, como é que faz para trabalhar aqui, hein? Né? Já tava ali mesmo? Tava ali mesmo, tal, diante, eles já eram meus ídolos, né? Eles, o Leandro Luiz de Delmanto, e o próprio Sérgio Figueiredo, que veio a ser meu chefe, assim, primeiro eles e segundo aí o Leandro e o Figueiredo, Figa.
Eles eram meus ídolos, assim. Eu sempre tive ídolos muito nacionais, assim. Eu achava legal, não, Stan Lee, não sei o quê, mas legal mesmo é o cara que faz o gibizinho pra mim aqui no Brasil. Esse é o cara, esse tipo assim, eu nunca seria Stan Lee, mas trabalhar com esse cara que faz o gibizinho, talvez. Aí né? sim, aí sim. É mais próximo, né? É aquela coisa, né? Por que inventaram o Robin, né? Porque é pra molecada se identificar, né? Ninguém se via como Batman, né? Então, eu falei assim, não, eu sou brasileiro, né? Assim, né, aquela coisa, né? Eu sou brasileiro, eu quero, eu posso, eu consigo, vamos lá, vamos batalhar. E eu sei que eu fiz um teste de 5 páginas, olha o JP aí. Figura fantástica. Inclusive, aconselho muito, se vocês forem no perfil do JP no Dia dos Pais, o filho dele, o JV, o João Vicente, está seguindo a carreira dele na psiquiatria e fez um vídeo belíssimo sobre ser filho, sobre paternidade e tal. Então tá lá no perfil do JP no Instagram. É super comovente, assim. É muito legal. E eu sei que, resumindo a história, eu fiz uma tradução dificílima de 5 páginas do American Flag do Howard Chaykin. Cara, muito difícil, mas eu fiz. Eu sei que aí eu esperei por 1 ano a resposta e um dia, São Paulo sendo do tamanho que é, eu esbarrei no JP na rua. A gente conversou rapidinho, eu falei assim, Jota, e o meu teste? Ele assim, você entregou pro Elcio? Eu falei assim, entreguei. Então esquece, aquilo ali caiu num abismo negro que é a gaveta do Elcio. Vamos fazer o seguinte, tá precisando de alguém lá para ajudar? Quer ser estagiário? E eu tinha acabado de largar um emprego na extinta Varig. Eu fazia reservas de passagem por telefone com um fone muito maior, assim, né? Varig Reservas, bom dia, boa tarde, boa noite, trabalhando fim de semana. Olha o Elcio aí. Figuraça também, né? Inclusive, assim, muito mais com o Elcio do que com o JP eu acabei aprendendo, porque a vaga de ajudante ali foi na sala do Elcio. Então, uma das coisas que eu fazia, além de traduzir, quando a minha tradução chegava na mão do Elcio, sabe-se lá quanto tempo depois, né? Porque estava na ordem, aí ele me chamava e explicava o que estava certo, o que estava errado, tal. Então, aquele festival que o Alan deve saber, né? Aquele impacto que tem um trabalho bem corrigido, com muita caneta vermelha, assim, você olha assim, meu Deus, eu sou uma lástima. Mas, na verdade, eu usei cada caneta vermelha daquela, cada correção para aprender, tentar evitar, tem coisa que você reincide, tem coisa que você se descuida, tem coisa que passa, mas, então, assim, eu aprendi muito com o Jota, mas o Elcio que esteve diariamente comigo, e eu devo muito aos dois, e devo muito depois ao Sérgio Figueiredo, que foi meu editor-chefe e me ensinou tudo que tudo não, um pouco que eu sei sobre editar.